Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que hora você poderá estar assistindo essa aula, mas eu desejo a todos bons estudos. Pessoal, em aulas anteriores nós falamos sobre a lei penal em branco, depois nós falamos nós falamos na aula passada até, né? Foi sobre conflito aparente de normas. Nós vimos ali todos os nuances sobre conflitos aparentes de normas e agora nós iremos falar sobre a aplicação da lei penal no tempo, né? E as considerações iniciais, nós vamos dizer que o estudo da lei penal, ele pressupõe o conhecimento do seu âmbito da sua aplicação. É isto, né? E isto porque, obviamente, a lei penal não possui uma abrangência ilimitada no espaço e no tempo. Nós temos que entender isso. E desse modo, há que se perquirir quais são os limites temporais e espaciais para a aplicação da lei penal no tempo. Ademais, nós devemos ter em mente que, muito embora um dos grandes pilares do Estado democrático de direito seja a igualdade de todos perante a lei, há determinadas situações que, por força do exercício de certas funções públicas, a aplicação da lei penal, algumas pessoas sofrem algumas mitigações e por essa razão cabe a nós também o estudo da aplicação da lei penal em relação a determinadas pessoas, tá certo? Em resumo, nós procederemos à análise, à aplicação da lei penal no tempo e no espaço em relação às pessoas e neste capítulo aqui, nessa aula, procederemos à análise da aplicação à lei penal no tempo, quanto à sua criação e à extinção das leis penais. E aí vai ter um aprofundamento também, que vocês devem lembrar em aulas anteriores, que nós falamos da aplicação da lei, fugiu agora da memória, mas quanto à importância do direito constitucional para o direito penal também, tá? E aí a criação e extinção. É possível destacar 4 momentos relativos no que se refere à criação e à extinção da lei penal. Primeiro, a sua sanção. É o ato do presidente da República que, após aí o trâmite no projeto de lei no Congresso Nacional, ele sanciona a lei, integralizando a isso aí, tornando-a completamente jurídica. Assim, após aprovado no Congresso Nacional, esse projeto de lei, ele segue para a sanção presidencial. Se o presidente da República ele considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, ele vai vetá-lo total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis aí, contados lá da data do recebimento, e comunicará dentro de 24 horas ao presidente do Senado os motivos do veto, conforme o artigo 66, parágrafo único da Constituição Federal. Vamos verificar aqui o que diz o artigo 66, parágrafo único da Constituição Federal. Artigo 66, parágrafo único da Constituição Federal. Artigo 66, parágrafo único da Constituição Federal. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aqui ciente, o sancionará. Parágrafo único. Se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo de total, né, ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado os motivos do veto. Tá certo? E aí, nós vimos aqui o parágrafo único. Decorrido esse prazo decadencial, o silêncio do presidente da República importará
automaticamente na sanção, conforme o artigo 66, parágrafo 3º, né? O artigo 66, acabei fechando aqui, artigo 66, parágrafo 3º, diz o seguinte, né? Ele vai dizer o seguinte: decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente importará na sanção, dessa sanção dessa lei, tá? E haverá a sanção tácita aqui automaticamente. Quanto à promulgação, a promulgação ela é o ato intermediário, é o intermédio do qual é conferido ao executor, à executoriedade da lei, a lei, né? A publicação, apenas com a publicação, entende-se que a lei se torna conhecida por todos, impondo a sua observância. Consoante o artigo 1º da lei de introdução às normas do direito brasileiro, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar no país, né? Começa a vigorar no país 45 dias depois, oficialmente aí publicada. Trata-se desse período de vacatio legis, momento em que não há que se falar na obrigatoriedade desse cumprimento da lei, até porque ela está no período de vacância. Uma vez tendo entrado em vigor, salvo se tratar de lei de vigência temporária, a lei assim permanecerá até uma nova lei que seja aprovada, revogando a lei, artigo 2º do caput da LINDE, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, né? Ela vai dizer que trata-se do princípio da continuidade da lei. E aí, o que vai revogar uma lei? Eu quero que você fique bem atento nessa questão. O que se revoga a lei? É outra lei. Não tem como... a lei ficou em desuso. Ela está em desuso, mas ela não está revogada. Então, você tem que ficar atento porque se revoga uma lei com outra lei. Quanto à revogação, a revogação cessa-se com a vigência da lei no que concerne a abrangência, né? E esta revogação ela pode ser como ab-rogação e derrogação. A ab-rogação ela compreende a revogação integral da lei, tá? Essa ab-rogação, e a derrogação diz respeito à revogação parcial da lei. Muitas das vezes já falei aqui, mas não tinha explicado aos senhores o que significa ab-rogação ou derrogação. E com a complementação do direito constitucional, você vai ficar top de linha nesses contextos aí. A ab-rogação compreende a revogação integral da lei e derrogação diz a revogação parcial. Ademais, nos que diz respeito ao modo de realização, a revogação ela poderá ser o quê? Expressa, tácita, né, e global, né? Nós vamos ver aqui que a expressa é quando a própria lei traz em seus dispositivos a revogação de alguma outra. Podemos trazer como exemplo o artigo 26 da Lei 12.850 de 2013, a atual lei da ORCRIM, né, que é a organização criminosa, que revogou expressamente a Lei 9.034 de 1995, antiga lei sobre a matéria, né, nesse contexto aqui de organização criminosa. Tácita é o quê? Ocorrerá quando a revogação tácita nas hipóteses em que a lei é incompatível com as anteriores, né, nesse contexto. A global ocorre-se quando a nova lei ela regula inteiramente a matéria tratada na legislação anterior. Essas três modalidades aqui que eu trouxe para os senhores de revogação estão contidas no parágrafo 2º, né, no artigo 2º, parágrafo 1º da LINDE, da Lei de Introdução do Direito Brasileiro, que traz o seguinte termo: a lei posterior revoga a anterior quando expressamente declare quando seja com ela compatível ou quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Por fim, senhores, convém recordar aqui que a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais
a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. Trata-se de um critério de especialidade, tá? Afastando o aspecto meramente cronológico e, ademais, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter ali a lei revogadora perdido a sua vigência. Trata-se de um efeito aí repristinatório, né, que, como visto, apenas existirá se houver uma expressa previsão legislativa, tá certo? Até agora nós vimos aqui a aplicação da lei penal, as considerações, nós vimos que ela tanto no tempo como no espaço, e depois nós vamos ver em relação às pessoas também. Vimos a sua criação e a sua extinção, quanto à sanção e também quanto à promulgação e à publicação. Vimos também que a revogação ela vai se dar em dois momentos, de abrogação e derrogação. A abrogação é quando a revogação integral e a derrogação é quando ela é parcial, tá certo? E nós vimos também as três modalidades, né? A revogação poderá ser expressa, tácita e global. E aí nós vamos ver agora o tempo do crime. Antes que se possa partir para uma discussão mais acelerada acerca da lei, acerca da lei a ser aplicada ao caso concreto, é imperioso, senhores, que nós definimos aqui definir qual é o momento em que se considera praticado o crime. A escolha desse momento fica a critério do legislador, né? Ele possui consequências práticas da extrema relevância, e aí nós podemos imaginar aqui um exemplo em um garoto com 17 anos e meses de idade, ele deflagra disparos na vítima, com intenção de matar. A vítima, atingida pelos projéteis, fica em estado de coma e falece aí 2 meses depois dos disparos. Nesse exemplo trazido aqui, se entende que o momento do crime é o do disparo. O atirador seria responsabilizado aí como menor. Nesse caso, consoante a legislação que rege essa matéria, ele não teria praticado o crime, mas sim um ato infracional equiparado a crime. E para ele não seria aplicável aí pena, mas sim uma medida socioeducativa. O exemplo é bem facilitatório e até de fácil entendimento, né? E na nossa webconferência nós tiraremos eventuais dúvidas, questionamentos, para que podemos aclarar melhor ainda aí o exemplo trazido aqui. Em sentido contrário, que nós vamos ver, né, se entende que o momento do crime é aquele em que a vítima faleceu. O atirador já seria maior de idade e, portanto, estaria caracterizado o crime de homicídio, devendo ser-lhe aplicado a pena. Conforme depreende da explanação aqui, 3 são as possíveis teorias acerca do crime. A teoria da atividade, que é o momento do crime, que é aquele em que ocorreu a ação ou omissão. Essa teoria é que é a acolhida no nosso direito brasileiro, tá? Lá no artigo 4º do Código Penal, que eu lerei agora para os senhores. Artigo 4º diz assim, artigo 4º, tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tá certo? Então, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, nesse contexto, desse modo, no exemplo que nós demos aqui acima, esse atirador não sofreria as consequências de uma sanção penal, mas sim a medida socioeducativa nos termos preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Conforme Rogério Sanches, o princípio da coincidência, né, da congruência ou da simultaneidade, exige que todos os elementos do crime, fato típico, ilicitude, culpabilidade, devem estar presentes no momento da conduta. Quanto a esse substrato do crime, nós veremos na teoria do crime, que será no próximo semestre, tá? Onde nós falaremos lá de fato típico, ilicitude e culpabilidade.
Não se coloca o carro na frente dos bois. Vamos ater agora nesse tempo do crime. Tá vendo? Tá bem? A imputabilidade do agente aqui nesse contexto, por exemplo, dependerá de uma aferição da sua idade no momento da ação ou da omissão. A teoria trazem ainda, eu falei da teoria da atividade. A teoria da atividade é aplicada pelo nosso Código Penal, artigo 4º, que eu li aqui para os senhores e vou ler novamente. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado. Se o camarada tinha 17 anos, 11 meses, ele vai ser penalizado lá pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não vai responder, não vai cumprir pena, ele vai cumprir uma medida socioeducativa, querendo você ou não, é desse jeito a legislação, tá? Quanto à teoria do resultado, do evento ou do efeito, nós estamos numa cátedra, nós devemos estudar todas as outras teorias. Então, conforme o nome já indicado para tal teoria, o momento do crime seria aquele que teria ocorrido o resultado. Mas nós sabemos qual a nossa teoria. É uma teoria que não foi acolhida em nossa legislação. A nossa teoria adotada, vou frisando, sempre batendo nesta tecla, a nossa teoria adotada é a teoria do tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado, que outro momento seja o resultado, tá? Essa teoria do resultado do evento do crime não foi acolhida pela nossa legislação. Quanto à teoria da ubiquidade omista, né, que a quem se refira ainda à teoria da ubiquidade omista, nesse caso, o momento do crime seria o da ação ou da omissão, bem como o resultado, de forma indiferente. Com a devida vênia, parece-nos que a teoria da ubiquidade apenas poderia ser imaginada para o lugar do crime, é o que se refere, mas não para o tempo do crime. A teoria da ubiquidade se aplica lá no crime. Depois eu vou passar um processo mnemônico para que vocês consigam gravar, tá? De toda sorte, a discussão é de só menos relevância na medida em que a legislação brasileira, conforme salientamos já aqui, adotou a teoria da atividade para o tempo do crime. A identificamos nesse momento da prática do crime será fundamental para a solução de questões atinentes às leis no tempo. Então, nós paramos por aqui a nossa aula de hoje. Foi rápida essa aplicação da lei no tempo, que nós vamos, na nossa webconferência, nós vamos falar sobre lei penal em branco, sobre conflito aparente de normas e também falaremos sobre a aplicação da lei penal no tempo. E aí o processo mnemônico de aprendizado é luta, lugar do crime, teoria da ubiquidade, que ainda vamos estudar. Quanto ao tempo do crime, teoria da atividade que nós estudamos aqui, explanamos aqui nessa nossa aula de hoje. Curta, mas objetiva. Aplicação da lei penal no tempo, nós vimos. Aí nós vimos no tempo e no espaço. Nós vimos também quanto à sua criação e extinção. O professor Glauber de Direito Constitucional frisará melhor essa questão. Nós vimos a sua sanção, nós vimos a promulgação e a publicação, né? E aí nós vimos a revogação dessa lei. Então nós vimos que o momento ali, a criação dela, a sanção, a promulgação, a publicação e a revogação. A revogação se dá em dois momentos. A abrogação, que é revogação integral da lei, e a derrogação, que é a revogação parcial. E essa revogação ela pode ser expressa, tácita e global, né? Dentro de contexto, e nós vimos a teoria, o tempo do crime. E tempo do crime, como eu falei para os senhores, nós vamos depois, quando lá na aula da aplicação da lei penal no lugar, né, no lugar, no espaço, nós vamos ver que daí esse processo mnemônico aqui, lugar do luta significa lugar do crime, teoria adequada é a teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Então fica fácil de se frisar
quando nós falarmos lá dessa teoria. E aí o tempo do crime, a lei a ser aplicada ao caso concreto, é o momento em que se considera praticado o crime. E aí eu trouxe o exemplo do jovem que com 19 anos, 11 meses e alguns dias pratica um homicídio. Né? Digamos que ele deu um tiro em um rapaz e esse rapaz vá para Porto Velho, trazendo aqui para a nossa regionalização, né? E ele vá para Porto Velho fica internado lá por um período de 2 meses, 2 meses esse rapaz vem a falecer. Qual é a teoria que é apresentada no momento do crime? É a teoria do tempo do crime, teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado. Mesmo que o jovem venha a falecer, esse jovem aqui responderá por qual crime? Tentativa de homicídio, né? E ainda que outro seja o resultado. Com essa teoria adequada, tá? Se nós adequarmos aqui, adequando a essa teoria, tá certo? E aí, no exemplo do garoto aqui, nós vimos que mesmo assim, e aí ele não vai responder também por quê? Ele vai responder por crime, ele vai responder por ato infracional. Ele não vai ter pena também, ele vai ter uma medida socioeducativa. Então, essas diferenciações que são relevantes aqui no exemplo que nós trouxemos para acalhar muito bem aqui ao nosso assunto. Quanto às teorias, a teoria da atividade é a teoria adequada, está empregada pelo artigo 4º do Código Penal. A teoria do resultado do evento não foi acolhida pela nossa legislação. E a teoria da ubiquidade, ela é adequada quando se fala no tempo do crime. Então, a teoria da ubiquidade, adequada, por isso que é luta. Luta, né, lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Tá certo? No mais, desejo aos senhores bons estudos e estejamos firmes na nossa aula do dia 25, segunda-feira, para nós explicarmos tirarmos as dúvidas sobre a lei penal em branco, né? E também sobre o conflito aparente de normas e já a nossa aula aqui entrando agora definitivamente sobre o Código Penal, falando sobre a aplicação da lei penal no tempo, tá certo? Aguardo os senhores vibrantes sempre para a nossa aula, tá certo? Não faltem. E nessa aula, quero aqui esclarecer, que eu falarei para os senhores sobre um trabalho que eu darei valendo 4 pontos, tá? Por isso que a presença dos senhores é imprescindível, tá certo? E hoje nós ficamos por aqui, nesses 20 e poucos minutos aí sobre a aplicação da lei penal no tempo. Tá bem? Até mais!